Olá, famílias! Hoje venho falar um pouquinho sobre a fase de desenvolvimento em que as crianças estão. No início do ano, abordamos este assunto e agora retomamos. Bom, lembrando, nossas crianças estão com um pezinho na fase objetal manipulatória e um outro pezinho na fase jogos de papéis. Para lembrar, essa fase objetal manipulatória nada mais é que aquela fase em que as crianças estão em contato direto com o objeto, conhecendo o mundo em que elas estão. De início ela tem contato somente com o adulto e depois ela começa a conhecer esse mundo que a cerca. Quando ela passa por toda essa fase da objetal manipulatória, compreende a função dos objetos, ela passa por uma outra fase que é os jogos de papéis. Mas o que é isso, É aquela fase em que o ser chega para a criança, em que ela tem suas próprias vontades, seus desejos, quer do jeito dela, começa a imitar as coisas que acontecem ao seu entorno. Jogos de papéis são as brincadeiras que faz com que as crianças imitem, se apropriem da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso dia a dia. É aquela brincadeira de faz de conta que, por sinal, é muito importante para o desenvolvimento das crianças. E essa fase de jogos de papéis também tem algumas etapas. De primeiro, vem aquela etapa em que a criança brinca com aquele objeto, com a boneca, com o carrinho, mas ela só faz uma ação a todo momento e é comum ver várias mamães dando comidinha para a mesma boneca e vários motoristas dirigindo o mesmo ônibus. Nesse momento não tem regra, ele não consegue seguir nenhum tipo de regra, nem mesmo da mamãe que eles estão fazendo o papel. Depois eles avançam um pouquinho e vai para aquela fase em que eles não repetem muito mais as ações, mas eles já conseguem fazer uma ação após a outra. Então a mamãe que deu comidinha para a boneca, e depois a mamãe foi trabalhar, e depois a mamãe voltou e deu banho na boneca. É uma fase de acontecimentos. Aqui eles já respeitam regras, porém as regras impostas por eles. Então assim, se eu escolhi ser a mamãe, ela não vai ser claramente uma mamãe na brincadeira. Uma regra de uma mamãe, por exemplo. Ela vai pôr a regra dela. Se ela escolhe ser uma professora, ela não será fielmente uma professora na brincadeira, tendo as mesmas regras de uma sala de aula, de uma escola, enfim. Vai ter a regra da criança. Nessa escola pode fazer bagunça, nessa escola pode deixar os cadernos pelo chão, enfim, a regra da criança. Por último, a criança passa por aquela fase que ela tenta ser fielmente aquele papel que ela escolheu ser. Então, se ela escolheu ser a professora, ela realmente vai lutar para que ela imite corretamente uma professora, que embora ela tenha as vontades, os desejos dela de deixar a sala desorganizada, mas ela não vai porque na escola é organizada e porque a professora deixou organizada. Então, ela tenta imitar fielmente e aí ela já alcança o nível dos jogos de papéis. Essa é uma fase em que as nossas crianças estão gestando. Como disse no início, um pezinho no objetal manipulatório, então eles estão nesse movimento de conhecimento do mundo, mas já estão caminhando para esse querer, esse imitar e se colocar na sociedade. E como elas não conseguem, ainda porque não têm capacidade física e psíquica para fazer muitas coisas do mundo, então elas satisfazem esse desejo delas através da brincadeira. Mas o que isso desenvolve a criança? Isso ajuda ela a compreender o mundo. Então, por exemplo, uma criança que brinca de supermercado, ela consegue compreender a organização social daquele espaço, que existe uma organização espacial, que existem pessoas que precisam ser respeitadas, que lá existem regras, que existe todo um funcionamento, e ela vai compreendendo a forma como falar com diversas pessoas, isso ampliando o vocabulário, ajudando a criança a desenvolver a resolução de problemas
já que no meio da brincadeira ela vai conversando e criando situações em que obriga ela a se pôr naquele momento e resolver essa situação, deixando a criança muito mais autônoma, muito mais empática também, porque ela vai se colocando no lugar das pessoas, né? Ela vai vendo aquilo que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, além de sempre estar desenvolvendo a linguagem, o pensamento, a imaginação, que é o que é necessário para o desenvolvimento das nossas crianças. Tá vendo só? Brincadeira é coisa séria.